Fala pessoal, tudo bom? Como é que foi o Natal na casa de vocês? Espero que tenha sido cheio de alegria, cheio de presentes, de muita comilança, como é um Natal tradicional na família brasileira, não é não? Bom, estamos aqui para o nosso culto especial do dia 26 e eu espero que você aproveite muito conosco essa manhã. Santo, incomparável és, Rei da glória, Tu és santo, incomparável és, Rei da glória, Tu és santo, incomparável és. Rei da glória, Tu és santo, incomparável és. E em volta da fogueira eu quero estar, até te encontrar e até te em volta da fogueira eu quero estar, até te encontrar e até te encontrar. Rei da glória, Tu és santo, incomparável. Rei da glória, Tu és santo, incomparável és. E em volta da fogueira eu quero estar, e até te encontrar, e até te encontrar. E em volta da fogueira eu quero estar, e até te encontrar, e até te encontrar. Incomparável é o Teu nome, soberano é quem Tu és. Rei da glória, reina sobre terra e céu. Incomparável é o Teu nome, soberano é quem Tu és. E em volta da fogueira eu
Pessoal, daqui a pouco nós temos uma mensagem sobre as excelências de Cristo para que você possa entender melhor quem foi Jesus. Então, antes da gente entrar na mensagem, compartilhe esse link com o máximo de pessoas, com todas as pessoas da sua IC, seus amigos, seus familiares. Chama todo mundo para sentar com você na sala agora, para ouvir essa mensagem. Vai ser uma mensagem mais curta, mas sem dúvida vai ser uma mensagem poderosa para o seu coração. Então já chama todo mundo, manda no zap, manda o link, convida todo mundo para assistir essa mensagem. Mas antes, nós vamos aos avisos que eles são importantes para o que vai vir no próximo ano. A revelação de Jesus carrega o poder para transformar vidas, lugares e situações. Revelar Sua Majestade através do conhecimento de Deus, do estudo de Sua Palavra e da manifestação de sinais e maravilhas é o privilégio daqueles que tiveram um encontro genuíno com o Espírito Santo. Tudo muda quando filhos e filhas se disponibilizam para viver em verdade, intensidade, o que a Bíblia nos mostra ser possível, no Evangelho profundo, no relacionamento íntimo e um poder sobrenatural. A Escola de Verão 2022 é lugar para corações em chamas alinharem conhecimento teológico, derramamento do Espírito, experiência prática e se tornarem mensageiros em conhecimento e poder. Viu aí? Nossa escola de verão está sendo preparada com todo amor, carinho para você se equipar da melhor forma possível. Você vai ter ensino teórico aliado com a prática, com noites de adoração, vai ser sensacional. Faça a sua inscrição, o link está na bio do Instagram da base, tá bom? Outro aviso muito importante, dia 2 nós já teremos culto presencial novamente, então você já venha para a gente começar o ano com tudo aqui, adorando a Deus em unidade, recebendo de Deus também aquilo que Ele tem para nós no ano de 2022. E agora, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como Filho amado e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse é o nosso momento de generosidade. Você já vai estar vendo na sua tela aí o QR Code para você fazer a sua doação por Pix, por PicPay, e é muito importante você se engajar nesse momento. Nosso maior exemplo de oferta é o próprio Jesus. Nós acabamos de celebrar o nascimento dele, mas a morte dele, ele se entregou por nós como uma oferta viva, como um sacrifício de aroma suave. E nós podemos seguir os seus passos e também nos entregar como oferta, nos entregar como sacrifício e doar e sermos generosos. O Vitor falou dos nossos desafios no domingo passado, eles continuam para o próximo ano. Nós queremos ajudar o máximo de pessoas possível, nós queremos manter a estrutura funcionando para te atender da melhor maneira possível. E para isso, nós precisamos contar com a sua generosidade. Então, se engaje conosco, faça sua doação pelo Pix, pelo PicPay, o QR Code está na sua tela. Não perca a oportunidade de ser uma oferta suave. Reina sobre terra e céu, incomparável é o teu nome, soberano é quem tu és, e em volta da fogueira eu quero estar até te encontrar, até te encontrar. E aí, pessoal, bom dia. Espero que você tenha tido um feriado legal de Natal, que as suas festas tenham sido joia, o seu tempo em família também.
E nesse domingo especial, pós-Natal, nós queremos compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a humanidade e a natureza de Jesus. Todo mundo vê, sabe, o Jesus menino, o Jesus que nasceu da Virgem Maria, o Jesus que, né, se fez homem, se fez carne. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns detalhes sobre essas realidades inspiradas nesse livro aqui, As Excelências de Cristo, que é um livro que a gente publicou. Ele não está mais disponível fisicamente por enquanto, mas você pode encontrar ele sempre no Kindle, e você não precisa de ter um Kindle para ler no Kindle, você pode ler ele no seu telefone, no seu computador, e enfim. Bom, esse livro, cara, eu leio ele sempre no Natal, porque ele traz algumas perspectivas espetaculares sobre esses dois aspectos que eu quero falar com você hoje, sobre a encarnação e a humanidade de Jesus. Sabe, grandes coisas aconteceram no simples fato de Jesus ter nascido homem e de ter se tornado carne. Quando ele se faz carne, quando ele, sabe, abre mão da sua glória e se reveste de humanidade, ele se torna um homem para sempre. E isso tem implicações incríveis que geram 3 respostas no nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, nessa semana, esses 3 pontos. O Natal, ou pensar sobre a humanidade e a encarnação de Jesus, tem como finalidade o seguinte: fazer a gente ficar mais fascinado, número 1. Fazer a gente ficar mais humilde ou admirar a humildade, e também o Natal tem como finalidade encher a gente de esperança. Eu quero compartilhar esses 3 pontos com vocês e eu espero que você se divirta. Bom, a primeira parte do livro que eu gostaria de mostrar para vocês é a parte da encarnação. Quando Deus se faz carne, ele nasce de uma mulher virgem, sabe? O que acontece é que Jesus ele passa a possuir 2 naturezas. Ele nunca deixa de ser Deus, mas agora Deus passa a ser homem. Isso é uma realidade que na teologia, quando a gente estuda, é a união hipostática, né? A união hipostática é quando 2 naturezas estão dentro de uma pessoa só. E essa união hipostática, ela reflete 4 verdades. Olha só, presta atenção. 4 ensinamentos elementares sobre quem Jesus é e o fato dele ter se tornado homem gera nos nossos corações. Primeiro, Cristo é totalmente Deus. Segundo, Cristo é totalmente humano. Terceiro, ele é uma pessoa só, homem e Deus. E nele existem 2 naturezas distintas, divina e humana. Então, entender que Deus, homem, na pessoa de Jesus, une essas 2 realidades, gera algumas perguntas. Por exemplo, como que isso funciona? Será que ele suspende a sua divindade para ser humano? Ou será que ele é humano como eu sou? Ou será que a humanidade de Deus revela como nós deveríamos ser? A questão é que a humanidade de Jesus deve gerar no nosso coração não apenas perguntas e respostas, mas fascinação. Porque é um abismo conseguir compreender toda a realidade do fato de que o Deus Todo-Poderoso do Sinai, que é fogo, consumidor, de repente ele se faz carne e ele está no colo de uma adolescente precisando de que alguém o ajude a comer, beber, andar, falar e até mesmo ter as suas fraldas limpas. Sabe, é completamente chocante. Paulo diz que esse é um grande mistério. Qual é o mistério? Aquele que foi manifestado na carne, né, foi visto pelos anjos. Ou seja, até mesmo os anjos ficam impressionados de olhar para quem Jesus é. Esse é o texto aqui de 1 Timóteo capítulo 3, 16. Sabe, esse é o mistério da fé. O fato de que Deus se fez carne e agora essa realidade é objeto de fascinação, tanto de homens quanto de anjos. Não sei se você consegue perceber ou imaginar, mas até mesmo os próprios anjos esperam para conseguir obter mais informação
sobre como foi que o Deus Todo-Poderoso saiu do trono e se tornou o homem Jesus de Nazaré. Sabe, é impressionante. E essa é a beleza, sabe? Porque sobre Jesus, sobre a encarnação, sobre o Natal, não é sobre a gente encontrar todas as respostas e ter todos os detalhes históricos resolvidos e tratar o cristianismo como se ele fosse uma ciência exata e a Bíblia como se fosse um livro de química, biologia ou qualquer outro tipo de logia, sabe? É sobrenatural, é além da nossa compreensão. E a fascinação tem como finalidade levar a gente até um determinado ponto onde a gente admira os detalhes, mas quando as informações acabam, a adoração continua. É quando a gente não tem mais para onde olhar, ou a gente não consegue entender ou responder todas as dúvidas que possam vir no coração do homem, mesmo assim, a gente ainda continua adorando. Esse é o mistério para o qual a encarnação foi projetada. Se você está pensando ou olhando sobre o Jesus histórico apenas para conseguir decifrar se ele é real ou não, eu acho que você perdeu completamente o ponto, porque o ponto é continuar apaixonado e continuar, mesmo além das respostas, adorando. Esse é o que o autor desse livro chama de êxtase da incompreensão. Bom, obviamente, a encarnação e a humanidade de Jesus proporciona diversas coisas. No primeiro ponto que eu gostaria de falar com você, né, é sobre a fascinação. No segundo ponto que eu quero falar com você é sobre a humildade. O que esse assunto tem para contribuir, mostrando para a gente quem Jesus é e mostrando para nós como que nós podemos ser. O fato é que o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele abriu mão da sua glória e mesmo sendo Deus, ele não teve ser como Deus como algo que ele não pudesse, né, temporariamente suspender os seus atributos ou deixar de exercê-los todos na sua plenitude. Pelo contrário, ele assume a forma de servo e enquanto servo, ele morre a morte mais humilhante de todas. Então, quando Deus se faz carne, nós estamos falando sobre um abismo incompreensível que é a divindade sendo resolvido por meio da humildade do próprio Deus, proporcionando para nós um caminho pelo qual nós podemos vê-lo e conhecê-lo. Sabe, Deus, ele é luz inacessível, mas agora ele é visível e compreensível na pessoa de Jesus. O Deus que ninguém poderia ver a face, se não morreria. Agora nós podemos ver a glória que ele possui na beleza e na pessoa de Jesus. Pelo fato de Deus habitar corporeamente na pessoa de Jesus, por Jesus ser Deus, nós podemos agora ter a expressão exata de Deus e pelo Espírito Santo contemplá-lo com certeza, sabe? Quem Jesus é, o que ele fez, como ele andou, o que ele viveu e o que ele propôs, nos desafia a compreender quem Deus é, mas mais do que um desafio, ele nos possibilita de fato ver e compreendê-lo. E isso é humilhante porque a gente não está falando tipo de um homem virar uma formiga, porque isso seria legal, né? Seria uau! Mas são duas criaturas. A gente está falando de um Deus que vive fora do tempo e do espaço, entrando para habitar no planeta que ele mesmo conquistou, ou que ele mesmo criou, e ele se tornar uma das suas próprias criaturas. E isso é tão humilhante, porque todas as outras religiões colocam os deuses, né, inacessíveis, mas Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, Jesus Cristo, o herdeiro de Davi, ele se fez carne, ele habitou entre nós e ele se fez visível para que nós pudéssemos ver e compreender quem Deus é, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de fato real com Deus. Isso tem diversas implicações, né, porque a encarnação possibilita um monte de novas realidades. Por exemplo,
A gente não precisa mais ficar tentando descobrir qual é o homem ideal. A gente não precisa mais ficar impressionado com o Rodrigo Hilbert. A gente não precisa mais ficar impressionado com os filósofos ou as pessoas que são multitalentosas, porque a gente pode exatamente ver em Jesus e na sua pessoa o que o ser humano foi feito para ser. E o ser humano foi feito para ser como Jesus é. Jesus é, sabe, o primogênito, esperando com que eu e você e milhares de outras pessoas comecem a se tornar parecidos e semelhantes com Ele. É tão impressionante que eu gostaria de ler com você um outro trecho desse livro, porque a humildade de Jesus em se tornar homem é tão grande e tão impressionante que revela até as últimas consequências que Ele estava interessado em ir para poder conquistar os nossos corações de volta. Mas mais do que isso, olha só o que diz. Jesus tornou-se um ser humano porque Deus, o compassivo, não podia sofrer sem dar as costas para ser açoitadas. Deus precisava ter costas como as nossas para receberem golpes e assim realizar a compaixão, bem como pregá-la. Sabe, a humildade de Jesus na sua humanidade, na sua encarnação, gera em nós, claro, fascinação, adoração, paixão. A gente se cala diante da falta de respostas, mas a gente continua adorando, mas também tem como objetivo fazer com que a gente se torne humildes como Jesus. O exemplo de Deus ter nascido um menino e ter tido costas para sofrer e passar por aquilo que deveria ser a nossa condenação, deve gerar em nós humildade. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre esperança. O fato de Jesus ter se tornado homem deve gerar em nós esperança. Por quê? Porque o Deus homem é o meio pelo qual Deus pode cumprir tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Sabe, Deus, no seu desejo eterno de possuir uma família, Ele escolhe em Jesus possuir um homem dentro da Trindade. E um homem dentro da Trindade, que é Deus e homem ao mesmo tempo, ele é capaz de conciliar ou de reconciliar homens com Deus e Deus com os homens. Então, a encarnação possibilita ou garante a nossa esperança de que o plano de Deus de fato irá se cumprir. Quando que esse plano vai se cumprir? Quando esse mesmo homem que hoje está assentado à direita do Pai abrir os céus, com todo o poder, com seus anjos, com glória, descer e vir possuir a sua herança no coração de homens e mulheres como eu e você. Sabe, essa esperança é impressionante. A humildade de Jesus é impressionante. A fascinação e a resposta dos nossos corações é algo completamente extasiante. E isso deve gerar em nós uma resposta adequada, sabe, de adorá-lo, mas também de ir numa jornada de humildade, como ele também foi, e também deixar com que a verdadeira esperança do Natal encha os nossos corações. Amém? Eu queria, antes de encerrar, ler um último texto para vocês, nesse livro incrível que é As Excelências de Cristo. E, cara, olha o que diz esse texto. Eu queria que você refletisse comigo. Como Jesus se parecia como criança? Max Lucado escreveu 25 questões para Maria, e eu queria ler para vocês essas 25 perguntas. Como foi vê-lo orar? Como ele respondia quando via as outras crianças rindo durante uma pregação na sinagoga? Quando ele viu um arco-íris, alguma vez mencionou o dilúvio? Você se sentiu estranha alguma vez ensinando a forma como ele mesmo criou o mundo? Quando ele via um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele agia de forma diferente? Você alguma vez o viu olhar
com um olhar vago, como se estivesse ouvindo alguém que você não poderia escutar? Como ele agia em funerais? Alguma vez passou pela sua cabeça que o Deus para quem estava orando estava dormindo sobre o seu próprio teto? Você alguma vez tentou contar as estrelas com ele e conseguiu? Ele alguma vez chegou a casa com um olho roxo? Como ele agiu quando cortou o cabelo pela primeira vez? Ele tinha algum amigo por nome de Judas? Ele era bom nos estudos? Você já teve de repreendê-lo? Ele fez alguma pergunta sobre as Escrituras? O que você acha que ele pensou quando viu uma prostituta oferecendo ao maior licitante o corpo que ele fez? Ele ficou com raiva quando alguém era desonesto com ele? Você já o pegou pensativo olhando para a carne em seu próprio braço enquanto segurava um torrão de areia? Ele acordou assustado alguma vez? Quem foi seu melhor amigo? Quando alguém se referiu a Satanás, como ele agiu? Alguma vez você o chamou de pai acidentalmente? Sobre o que ele e o seu primo João falavam quando eram crianças? Seus outros irmãos e irmãs entenderam o que estava acontecendo? Você alguma vez pensou, é Deus que está comendo a minha sopa? Sabe, essas reflexões, pensar sobre a glória e a humanidade de Jesus nesse tempo do ano, é tão importante, tão fundamental, para que a gente possa realinhar e reconectar os nossos corações com o verdadeiro Jesus. Sabe, o Jesus glorioso, mas que abre mão da sua glória e pelo caminho da humildade nos lidera de volta para o Pai e nesse Natal nos enche de esperança. Deus abençoe você nesse domingo, Deus abençoe a sua casa e seja cheio de esperança aí onde você estiver. Bom domingo e até logo! Esperança que invadiu, o Natal chegou, com sua luz sobre nós.